Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo com você e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, é possível uma pessoa ficar atrás de outra por anos, mesmo sendo evitada? O que leva um homem a fazer isso? Minha querida, o pior é que acontece. E veja, o que leva um homem a fazer isso, né? Entendi sua pergunta, você não está generalizando para os homens de maneira nenhuma, mas só para deixar claro, tem muita mulher que persegue homem também, viu? Que fica atrás, tal. E quando eu digo persegue, eu vou até fazer um parênteses aqui. Nem todo perseguidor, ou o stalker, que é famoso, né? Perseguidor. Não vamos ficar usando termos em inglês, só para falar que às vezes você vê esse termo. Stalker. É o perseguidor. Nem sempre ele de fato ele está às claras, ou seja, nem sempre você sabe que está sendo perseguido. Eu já atendi um caso aqui de uma mulher que ela era uma perseguidora, tá? Anos. No caso dela foram 11 anos. Só finalizou porque o cara morreu. Então ela ficava atrás, ela tinha perfil fake, que era um perfil fake de tantos anos já, que passava como verdadeiro, onde ela adicionava a esposa do cara, os irmãos do cara, os cunhados do cara, todo mundo. Então ela acompanhava a vida do cara sem nunca ele saber que ela estava acompanhando. Então é isso que eu chamo de perseguidora às claras, né? Era uma perseguidora que não mostrava que estava ali, inclusive frequentando lugares onde ele estava sem ser vista, só para ela ficar observando. Chega não, né? É um comportamento doentio. Então assim, não é amor, é fixação. Só que aí a pessoa acha que é amor. Então, a pessoa que está indo atrás, ela acha que é amor. Porque, não, eu estou tantos anos assim, eu amo essa pessoa. Ela acha que é um amor verdadeiro, quando na verdade ela sofre de uma fixação emocional. Aliás, o amor, né? O amor real, ele respeita limites, ele respeita a liberdade. A fixação não respeita nenhum nem outro. Não vai respeitar limites, não respeita a liberdade. Por isso que às vezes o cara, já que você citou aqui, né, o que leva um homem a fazer isso, por isso que o cara, você fala para ele e ele não te ouve, porque ele não respeita limites, ele não respeita a liberdade. Ele invade, na verdade, a sua liberdade. Ele aparece lá no seu trabalho, muitas vezes, inclusive. E o que faz, né, com que uma pessoa desenvolva essa fixação emocional? Ora, às vezes vem até de uma carência emocional profunda, uma pessoa carente de maneira muito, muito profunda, aquela carência crônica. Às vezes por causa de uma necessidade de validação. Então, assim, eu só vou me sentir bom se essa pessoa me quiser de volta, ou, por incrível que pareça, é a repetição inconsciente de um padrão existente. Repetição inconsciente de um padrão existente? Sim. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que na infância sofreu rejeição, abandono. Então, agora, cada vez que você rejeita, cada tentativa que a pessoa tem de se aproximação e você rejeita, está repetindo aquele padrão internalizado lá na infância. Então, a pessoa ela fica fixada nisso, porque queira ou não, você reproduz aquele padrão que ficou internalizado nela, por mais doido que isso possa parecer, porque eu estou rejeitando, então a rejeição faz mal para a pessoa, mas a pessoa continua querendo ser rejeitada. Vem atrás, eu nego, vem atrás, eu falo, vem atrás. Então, porque isso conecta ela naquele padrão internalizado lá da infância. Aí entra dentro daquele aspecto que muitas vezes eu falei aqui, que é quando eu quero reproduzir aquele habitat
onde eu vivia. E claro, não é só porque eu quero reproduzir aquele habitat, é porque agora, na minha cabeça, eu quero mudá-lo. Agora eu vou fazer dar certo. Então eu reproduzo o habitat lá de trás na expectativa de que agora eu vou mudá-lo. Ou seja, fazer com que você me queira de volta na sua vida é fundamental para eu quebrar com aquele habitat. Por isso que aí fica uma coisa fixa. Eu fico obcecado nisso. Então, assim, isso se torna, sabe, uma prisão. Só que é um autoaprisionamento emocional. Eu mesmo que desenvolvo esses mecanismos que me prendem. Que é um autoaprisionamento emocional. Porque eu crio expectativa de que agora vai dar certo. Aí eu sou rejeitado de novo. Aí eu sou rejeitado de novo, sinto aquele ciclo de dor e tal, só que aí eu já imagino que não, né? A próxima tentativa vai dar certo. E isso vai sendo sustentado às vezes por causa de migalhas. Então, por exemplo, sei lá, sabe? Naquela vez que ele te procurou, ele supõe que você deu um olhar para ele que era um olhar de esperança. Ou porque ele tentou se comunicar com você e aí ele considera que aquela resposta que você deu para ele é uma resposta vaga. Não, 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 né? Então, a pessoa, ou ainda que você tenha dado uma resposta a mais evidente possível do quanto você não quer mais contato com ele, mas na cabeça dele, às vezes você tá vendo, na cabeça dele, negou desse jeito, falou tudo isso porque gosta ainda. Por quê? Porque entra dentro do processo de obsessão da pessoa. E aí, vou te dizer mais, com o tempo, o foco dessa pessoa deixa de ser você, a pessoa em si, você. O foco agora passa, né, no fato de conquistar. Então, o foco agora passa a ser o ato da conquista. É como se isso tivesse se tornado agora um teste de valor. É um teste de valor. Se eu conquisto, portanto, eu tenho valor. É o que eu falei anteriormente sobre a validação. Ou seja, não é mais sobre você, é sobre o ego ferido dele. Por isso que eu falei que o foco não é mais a pessoa em si, não é mais você, é sobre o ato da conquista. Por causa disso, entendeu? Porque agora o foco não é conquistar você, é recuperar o ego ferido. E aí, meu bem, por incrível que pareça, quando você rejeita a pessoa que entrou nesse processo de fixação, de obsessão, quando você rejeita, parece que reforça ainda mais a ideia de que ele precisa de você porque você é especial. Fica com aqueles pensamentos de que ninguém vai me fazer feliz como você fez. Ela só não percebe ainda o quanto eu a amo. Ou seja, eu preciso continuar aqui para provar para ela o quanto eu amo. E é triste isso, viu, gente? Sabe por quê? Porque essa idealização toda de que você é especial, de que ninguém vai fazer ninguém vai fazer ele feliz como você fez. Essa idealização toda, ela funciona como um mecanismo inconsciente de defesa. Nossa, André, um mecanismo inconsciente de defesa? Defesa contra o quê? Contra a rejeição. Então, assim, é mais fácil eu acreditar que é um amor impossível. Ela não me quer e eu continuo aqui batalhando. Olha esse amor impossível. Ela não conseguiu perceber ainda o quanto eu a amo. Então é mais fácil eu idealizar essa ideia desse amor impossível do que eu enfrentar a rejeição nua e crua. Ela não me quer. Então é mais fácil eu transformar isso nesse amor impossível. Você entendeu? Não, é um amor impossível, mas é amor verdadeiro. Então eu idealizo, eu romantizo a rejeição. Você entendeu? Então é mais fácil eu acreditar nisso, de que é um amor impossível, mas é um amor verdadeiro, do que eu encarar a rejeição de fato e entender, eu estou insistindo em quem não me quer. Por isso que, né, em vídeos, principalmente vídeos antigos do canal, quando eu falava, e você vai querer insistir numa pessoa que não te quer? Enxergue. Ela acabava libertando a pessoa até mais, com mais eficácia do que às vezes a pessoa tinha feito um mês de terapia. Naquela época eu nem atendia pessoas ainda, quando eu era mais assim. Isso libertava a pessoa, não que eu não continue sendo direto. É que hoje com os atendimentos, isso me mostrou também, não é? O lado da outra pessoa. Então eu tenho um pouco mais hoje, tento, né, ter um pouco mais de tato para falar coisas que lá atrás, nos primeiros vídeos do canal, né, eu era muito mais direto, até porque eu não tinha
essa prática dos... se você está passando por uma situação assim, eu sugiro que você fale de maneira direta realmente para... E muitas vezes dizendo, olha, você está vindo atrás de mim, você não está querendo encarar a rejeição, talvez você esteja pensando que eu estou meio que disfarçando, mas que no fundo eu ainda quero você, e eu preciso te dizer com muita clareza, eu não... E você precisa entender que eu não quero você, não porque você seja uma pessoa maldosa, você não tem que provar nada para ninguém. Eu não quero porque não rola mais. Eu estou seguindo minha vida e você precisa seguir a sua. Aliás, você está se humilhando de vir atrás de mim. Então, às vezes, a gente precisa ter essa abordagem muito direta mesmo, falando para a pessoa, você está se humilhando vindo atrás de mim. Não existe a menor possibilidade de eu voltar com você. Eu já cheguei nessa conclusão. E não porque você é uma pessoa ruim, porque você é uma pessoa escrota, é porque não rolou, não aconteceu. Como tudo na vida, ciclos se encerram. O meu em relação a você se encerrou lá atrás e você não consegue entender. E você não percebe que você não encerrando esse ciclo, a sua vida não funciona. O meu ciclo se encerrou e a minha vida seguiu, tanto que eu estou conhecendo outras pessoas. Ou conheci uma pessoa, já me envolvo com essa pessoa e você insiste em vir atrás. Então, o seu ciclo nunca vai se fechar. Às vezes precisa ter uma abordagem assim. Ou, em determinadas circunstâncias, quando os limites não são respeitados, eu vou ter que, inclusive, procurar a polícia, né? Porque tem stalker aí que, pelo amor de Deus, tira a paz da outra pessoa, chegando, inclusive, a problemas sérios. Teve um caso de uma stalker, era uma mulher, e ela envenenou. Eu não me lembro quem agora, se foi ele, se foi a esposa dele com os filhos. Foi uma coisa horrorosa. Então, gente, né, tem coisas que a gente vai ter que acionar a justiça. E se você que está assistindo esse vídeo, se você é o stalker, se você é o perseguidor, se você desenvolveu fixação, obsessão por alguém, você tem que entender que você vai ter que buscar ajuda para você, porque muitas vezes tem situações aí que vêm lá da infância, de rejeição, de abandono, e que agora você fica reproduzindo isso. Por isso que aí vai ter que buscar ajuda profissional para quebrar com isso, para sair disso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.